Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é sobre a harmonia entre os poderes na nossa República Federativa. Para tanto, nós temos o prazer de ter nos estúdios o deputado federal, General Girão. Trataremos sobre essa importante temática, refletiremos com certeza sobre essa pauta que importa a todos nós. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios pela segunda vez, o deputado federal, General Girão. Seja bem-vindo, General, mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Ok, um forte abraço para vocês, muito bom estar presente aqui mais uma vez. TV AD, eu tenho um carinho muito grande, sou cristão, praticante e tenho ido muito a cultos evangélicos também, principalmente na Assembleia de Deus. Estou muito feliz aí com 105 anos, ou 105 anos da Assembleia de Deus aqui no Estado, isso é muito bom. E a gente está, assim, muito feliz de estarmos com uma renovação do mandato, procurando trabalhar em prol de quem... A gente até inventou uma palavra nova chamada potiguarizar. Quem está potiguarizando em território potiguar, né? Produzir em território potiguar é potiguarizar. Então, estamos muito felizes de estar apoiando e, enfim, de termos recebido uma renovação do mandato. General Girão, falamos na introdução sobre a importância da temática, a questão, refletir sobre a harmonia entre os poderes, porque através dela, no caso específico, os demais direitos, como liberdade de expressão, enfim, a segurança jurídica é a partir dessa harmonia. Mas eu queria refletir com Vossa Excelência nesse bloco, porque a primeira vez que o senhor veio aqui, o senhor era secretário de trânsito aqui na cidade de Mossoró. Eu queria refletir como é que foi a decisão de... o senhor já tinha uma carreira brilhante nas nossas Forças Armadas, e como foi decidir pela política? Olha, eu, como cidadão brasileiro, acima de tudo, eu sempre acompanhei a política pelo lado de fora e muita coisa eu não concordava. Eu dizia que achava que os gestores precisavam do apoio dos políticos e os políticos precisavam apoiar os gestores e precisavam fazer o seu trabalho voltado para buscar melhorias para o Estado brasileiro, né? E para os estados de uma maneira geral. Então, depois que eu pedi reserva do Exército, eu fui convidado para ser secretário de Segurança. Trabalhei em 2 estados, Roraima e aqui no Rio Grande do Norte, e depois em Mossoró. E como gestor, eu vi que a gente podia fazer diferente em relação à política. E aí a gente entrou na campanha para a eleição do deputado, na época, deputado Jair Bolsonaro. Fomos vitoriosos e fui eleito deputado federal. Estou no meu segundo ano de mandato, né? No segundo mandato, primeiro ano do segundo mandato, e eu espero que as pessoas que me acompanham nas redes sociais estejam vendo o trabalho diferente que a gente tem feito. Eu acho que a política tem que ser feita para interesse coletivo e não interesses individuais. Eu tenho procurado agir nesse sentido e talvez por causa disso a gente tenha, né, sido destacado nesses 4 anos anteriores aí como sendo o melhor parlamentar do estado do Rio Grande do Norte. E um dos melhores do Brasil, porque eu sei que eu fiquei aí entre os 30 mais fortes de toda a legislatura, né? Então isso me deixou muito orgulhoso. Significa que aquilo que eu me predispus a fazer estava correto. E, enfim, estamos num processo de aprendizado. A gente nunca sabe de tudo, está sempre aprendendo a fazer as coisas. Ainda mais agora que deixamos de ser governo e passamos a ser oposição. Inclusive, eu queria que Vossa Excelência refletisse um pouquinho, na verdade, fizesse uma pequena prestação de conta para, eu acredito que tem eleitores seus nos assistindo. Essa primeira sua legislatura foi bastante conturbada por causa do lockdown, fechamento das casas, das instituições, o próprio governo sofreu duras críticas. Faça uma pequena reflexão desses últimos 4 anos. Inicialmente, eu quero dizer que a Constituição brasileira não foi respeitada, ela foi desrespeitada, inclusive assumido o desrespeito
por várias vezes, e uma dessas últimas vezes agora, um dos ministros do STF, o Gilmar Mendes, admitiu numa entrevista dizendo que eles atrapalharam o governo Bolsonaro. Ora, o que diz a Constituição é que os poderes devem existir, os 3 poderes, e eles devem ser independentes e harmônicos. Então, se um poder admite que atrapalhou o outro, ele não foi harmônico, né? Então, é uma pena a gente ter esse tipo de admissão por parte de um dos integrantes da corte, e olha que ele era um dos que pouco atrapalhava. Teve gente que atrapalhou muito mais, e agora estão com uma postura diferente. Então, eu lamento muito que a gente tenha tido um governo de 4 anos que foi atrapalhado por um dos poderes. E esse poder, no caso o judiciário, também atrapalhou o legislativo. Se bem que eu preciso concordar com o que a gente estava conversando antes também, nós nos acovardamos, né? Tanto os deputados quanto os senadores, principalmente os senadores, porque a própria Constituição, como vocês aqui, aqueles que nos assistem são cristãos ou também são profissionais do direito, a gente sabe que a Constituição Federal, ela prevê que o Brasil é uma república federativa, isto é, os estados são relativamente independentes, mas tem sim uma vinculação ao poder central. O presidente Bolsonaro, quando fez a gestão em 2019, ele resolveu fazer uma descentralização de recursos. Isto levou aos prefeitos identificarem, e hoje reconhecem, que os prefeitos nunca receberam tanto recurso quanto eles receberam nos 4 anos do presidente Bolsonaro. Porque além das emendas parlamentares que nós tínhamos direito, o governo federal fazia a gestão orçamentária também por meio de transferências voluntárias da União. E não somente por causa disso, mas também durante a pandemia, muito foi descentralizado para os municípios e para os estados também. Haja vista que a governadora Fátima recebeu no começo recursos para a saúde, e todo mundo sabe que ela pegou esses recursos no começo da pandemia, por exemplo, e pegou 5 milhões nossos, que eram para compra de respiradores, e jogou esse dinheiro para o consórcio do Nordeste. E os respiradores nunca chegaram. Na fase mais crítica das pessoas que precisavam respirar, os hospitais nossos não receberam os respiradores. Muitas pessoas morreram sem ter direito a esse respirador. E a governadora não sofreu nada. Os nossos deputados estaduais foram covardes, não tiveram a coragem de encarar a situação e de cobrar a responsabilidade de gestora dela. Bem, então os poderes eles precisam ser harmônicos e independentes entre si. E eu lamento muito que isso não tenha acontecido. E agora parece que está havendo uma certa harmonia entre o judiciário e o executivo. Insisto, continua não havendo com o legislativo. Também, em parte, por culpa nossa, né? O legislativo tem que assumir o protagonismo, sim, de sermos o poder que legisla. As leis devem ser oriundas do poder legislativo e não do judiciário, como ainda tem acontecido. Você vê, nós votamos há pouco tempo agora aí o marco temporal em relação às demarcações de terras indígenas, que era uma coisa que estava devendo nós votarmos na Câmara dos Deputados, já foi mandado para o Senado, e tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal e eles estão insistindo em fazer esse julgamento do marco temporal. Então, não dá para aceitar que o Supremo queira legislar. Muito bem, estamos conversando aqui com o deputado federal, General Girão. Essa foi apenas a pequena introdução à nossa conversa. General, próximo bloco, vamos tocar em temas sensíveis. Alguns falam até que estamos num estado policial, um estado de censura especificamente. Eu queria refletir com Vossa Excelência. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é referente à harmonia dos poderes da nossa República. Estamos refletindo sobre tão importante temática com o General Girão, deputado federal. Nobre deputado, nós temos visto diuturnamente, paulatinamente, notícias de blogs, youtubers, jornalistas até, impedidos de trabalhar. Alguns falam, inclusive, de um estado de permanente polícia, até mesmo outros falam de censura explícita mesmo nos meios de comunicação. E como o senhor vê essa situação? Tivemos jornalistas presos, blogueiros,
tudo de o que é interessante, de um mesmo grupo político, de um mesmo grupo ideológico. Conservador. Como o senhor viu essa situação, que não é da agora, já foi mesmo dos últimos 2, 3 anos, como o senhor viu essa situação? Você sabe que tem jornalista, inclusive, que mora fora do Brasil e que está sendo processado por ministro do Supremo Tribunal Federal em função de falas. Né? Então, é aquela história, a liberdade de imprensa está sendo atacada, a liberdade de opinião também, o livre pensamento também está sendo atacado. Pessoas estão sendo processadas porque colocaram mensagens no WhatsApp. Pessoas colocaram mensagem no WhatsApp, empresários, políticos, militares, inclusive da ativa, exercendo função militar na presidência da República, na época lá o tenente-coronel Cid, chefe da ajudância de ordem do presidente Bolsonaro, está sendo processado por um crime de pensamento, não existe. Nem crime de opinião também existe. No direito, vocês que estudam direito sabem disso, não existe crime de opinião. Então existe esse processo sendo feito e você me permite eu dizer para vocês aqui que nós estamos conscientes e convictos de que estamos vivendo um período de exceção. Nós não vivemos um Estado democrático de direito, vivemos um Estado de exceção, isto é, um poder, no caso o Poder Judiciário, tem extrapolado seus limites e tem gerado o que a gente está chamando, por exemplo, uma das agressões maiores, que é a censura. Basta você observar o julgamento feito em relação ao inquérito do fim do mundo, quando o ministro Alexandre de Moraes resolveu abrir investigação em cima de jornalistas, de outras pessoas, inclusive do presidente da República, e no processo do julgamento, a ministra Carmen Lúcia, ao se referir a aplicação da censura prévia que o ministro Alexandre de Moraes tinha determinado, ela admitiu durante o julgamento, no plenário, ela admitiu que aquilo que estava sendo feito era censura, que é proibido pela Constituição, mas ela considerou que naquele caso ela achava que era justo ser aplicada a censura. Então, a gente lamenta muito que o sistema de freios e contrapesos que existe na própria Constituição, que é exatamente quando você tem um poder, no caso o Poder Legislativo, o Senado Federal, que aprova os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Senado também tem a competência de chamar a responsabilidade aqueles que estiverem agindo fora da Constituição. Porque, claramente, o Supremo Tribunal Federal, ele existe somente para julgar a constitucionalidade dos atos. Ele não existe para o fato que hoje está sendo feito, né? O ministro Alexandre de Moraes invocou para si o direito de ser ameaçado. Então ele se considerou vítima, ele como vítima, ele determinou a investigação, ele determinou não somente a investigação, mas a censura, e também determinou o julgamento e a aplicação da pena e o cumprimento da pena. Então, ele extrapolou todos os limites, e inclusive, no caso dos que foram presos injustamente no dia 9 de janeiro, em decorrência dos atos de 8 de janeiro, a maioria injustamente, porque até hoje não tem comprovação de atos criminosos cometidos por aquelas 1.700 pessoas que foram presas. Nesse caso dessas prisões aí, ele simplesmente determinou que as pessoas assinassem um termo reconhecendo que eram terroristas, que praticaram atos terroristas e que tinham culpabilidade em relação àquilo. Então, a gente olha e diz, ele julgou, ele pré-julgou, não deu direito de defesa e mantém ainda 200 e poucas pessoas presas sem nenhuma comprovação de culpa. E o pior de tudo, a Procuradoria-Geral da República, ela reagiu a essa atitude do ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral pediu arquivamento, pediu a soltura das pessoas e o ministro não aceitou. Na verdade, ele está invertendo, ele criou um Estado, como você falou, policialesco, ele tirou o direito das pessoas da defesa prévia. Não, ele primeiro acusa, julga, condena e depois as pessoas é que têm que se defender. Então, realmente é um estado de exceção que a gente tem vivido, e eu quero inclusive dizer aquilo que a gente estava conversando aqui antes, que nem o artigo 53 da Constituição Federal, que é o artigo que diz textualmente, abre aspas, os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos. Até isto daí
eles disseram que nós relativizamos a Constituição. Quem estuda o direito sabe muito bem que não existe esse termo, relativização da Constituição e nem relativização de leis. A lei é para ser cumprida, então a Constituição é para ser cumprida também. Não existem exceções previstas, por exemplo, para que seja aplicada a censura. Se isso acontecer, é porque a gente não está no Estado democrático de direito. O senhor falou, general, no primeiro bloco, sobre a questão de terem se acovardado, o Legislativo ter se acovardado. Eu quero fazer menção aqui do deputado Daniel Silveira, de maneira bem clara, que, como o senhor muito bem falou agora, estava no seu exercício de fala, como deputado federal, tinha prerrogativas, foi preso, foi aplicado multas, posteriormente o próprio presidente teria agraciado ele, mas, independente de tudo isso, salvo engano, ainda há sanções pesadíssimas sobre sua pessoa, sobre sua família. Isso foi... Ele voltou a ser preso, tá? Ele continua preso agora. Ele voltou a ser preso porque perdeu o foro privilegiado, aí o Alexandre de Moraes determinou a prisão dele. Ele está cumprindo pena. Então o senhor reflete sobre que foi o próprio Legislativo que teria se furtado, teria deixado ser tolhido suas prerrogativas como direito de fala? Com certeza absoluta. O Legislativo, nós tivemos, inclusive no caso do Daniel Silveira, a oportunidade de votar em plenário pela determinação da prisão dele. E, infelizmente, a maioria dos deputados votou pela prisão do deputado Daniel Silveira. E as pessoas que votaram por essa prisão, algumas delas me disseram assim, não, eu votei porque eu não gostava do Daniel. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão do que está escrito, do que vala a lei. Ele falou, ele não podia ser penalizado por crime de opinião. O que aconteceu foi isso. Ele exerceu o seu direito, o livre direito de se manifestar e de falar o que ele não concordava. Então, é uma pena que a gente tenha vivido isso daí. E agora o fato se repetiu em relação ao deputado Deltan Dallagnol, sendo que aqui teve um agravante. Houve uma punição, na verdade, um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que considerou que o deputado Deltan Dallagnol, que foi permitido concorrer e que recebeu quase 350 mil votos, que ele pudesse concorrer ao mandato, que pudesse ser diplomado e tomasse posse. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, depois que ele tomou posse, resolveu condená-lo por uma investigação que não aconteceu. Ele não respondia nem a processo administrativo disciplinar como promotor de justiça e o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, resolveu cassar o mandato dele e a Câmara dos Deputados não colocou em votação, o que é lamentável. Eu insisto, a Câmara dos Deputados deveria ter colocado no plenário, porque somente o plenário da Câmara é que tem o direito de cassar o mandato de um deputado. Por quê? Porque não é a questão de ser um deputado, é que nós representamos centenas de milhares de eleitores que votaram ou não, mas que elegeram a bancada. Então a gente lamenta muito que haja essa falta de entendimento. Só tem um jeito da gente corrigir isso daí, é fazer com que as pessoas que estão nos assistindo aqui, que elas possam ser melhor esclarecidas. E hoje o brasileiro está muito melhor esclarecido por causa das redes sociais. Né? A gente fica bacana, porque às vezes você vê um jovem, um adolescente, ou até uma pessoa de idade, quando tem dúvida de alguma coisa, ele diz assim, não, vou consultar o doutor Google. Aí abre o celular, abre a internet ali, vai no Google e pergunta o que é aquilo dali, que artigo da Constituição, que lei que trata daquele assunto, e aí as pessoas estão muito melhor esclarecidas. É exatamente, tendo uma população melhor esclarecida, nós teremos melhores eleitores e talvez melhores políticos também. General, eu não vou perguntar se o senhor tem medo. O senhor foi um homem que serviu às Forças Armadas, já esteve em grandes operações, mas o senhor hoje tem receio de algum tipo de fala sua, haja vista o senhor mesmo ter esclarecido que há um entendimento de uma relativização do direito de falas, votos e opiniões? Olha, você pode falar a palavra medo mesmo. Eu sou paraquedista militar, né? Então, durante as vezes que precisei saltar do avião, eu sempre tive medo. Mas eu confesso que esse medo ele era superado pela confiança, pelo treinamento,
tá certo? A confiança no treinamento, a confiança nos equipamentos que eu estava usando, na tática, na técnica que eu procurei aprender e nas pessoas com quem eu saltava também, que sempre tem um piloto da aeronave que decola, né? Então, a gente sempre, por conta da confiança, a gente desenvolve a resistência ao medo. Então, a gente tem sim, eu tenho receios e tenho medos de que essa relativização da Constituição, que eles falam, que ela atinja outras pessoas, inclusive a minha pessoa também. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu estou sendo processado. Abriram um inquérito não. Um promotor de justiça aqui do federal pediu o meu indiciamento como sendo corresponsável pelo que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília, inclusive aplicando uma multa de R$2 milhões à minha pessoa. Enfim, além do fato ser absurdo, eu não participei de nada que dissesse respeito ao 8 de janeiro. Se tivesse participado em relação à manifestação patriótica que aconteceu, eu teria o meu direito como cidadão de participar de uma manifestação, porque está na Constituição também, é o livre direito de se manifestar, desde que você não interfira numa manifestação previamente agendada e autorizada para aquele mesmo local, e dia e hora. Então, esse é o direito constitucional. Então, eu não tive nada a ver com isso daí, mas mesmo assim, resolveram pedir o meu indiciamento. Tem um julgamento sendo feito por um juiz federal, parece que a liminar já foi negada, e eu estou esperando agora que saia a decisão, talvez agora em meados de julho, tenha a decisão judicial. Então, vejam que insistem em querer caçar o nosso direito de livre pensar e de se manifestar também. É claro que o que aconteceu em 8 de janeiro, a depredação ocorrida nos poderes, ela é inaceitável, ela foi absurda, e as pessoas que praticaram aquilo pelos vídeos e pelas imagens das câmeras, que com certeza todos os poderes ali que foram agredidos, executivo, judiciário, legislativo, todos os prédios públicos ali têm câmeras de vídeo monitoramento, então dá para saber sim quem foi que quebrou tal item. A imprensa divulgou o cara que derrubou o relógio lá dentro do Palácio do Planalto. Aquele cara está identificado pela polícia já, e a gente não viu ainda esse cara, não vimos onde é que ele está preso. Parece que ele não foi preso. Esse cara não foi preso ainda, então não faz parte desse total de 1.700 que foram processados. Então eu acho que tem uma falha nessa parte de apuração, investigação, e eu defendo sim que as pessoas que causaram esses danos, que elas sejam penalizadas. Elas precisam entender isso daí. Assim como eu defendo que um pichador de uma parede, né, no meio da rua, também seja penalizado e no mínimo seja obrigado a limpar aquela parede e pintar. Eu sou fatalmente a favor desse cumprimento da lei aí, da obediência e respeito. Muito bem, estamos conversando com o general Girão. No próximo bloco, deputado, quero tratar especificamente sobre o panorama atual da direita conservadora no nosso país. Inclusive, tem o nosso ex-presidente, está passando por um processo que muitos falam que vai culminar na sua inelegibilidade. Eu quero refletir no próximo bloco. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, dando continuidade à nossa conversa aqui com o deputado general Girão, a respeito sobre a harmonia entre os poderes da República. Refletimos nos blocos anteriores sobre a questão de possível censura no nosso país, insegurança jurídica, e nesse bloco eu quero refletir com Vossa Excelência sobre o quadro atual da direita no nosso país. Nós estamos vivendo agora um governo de esquerda, foi, no caso específico, eleito, uma boa parte da população brasileira foi às urnas, e o TSE homologou o resultado, não tem questionamento sobre isso. Eu quero saber, o senhor, como está a organização dos trabalhos, seja com senadores, outros deputados, não apenas do Rio Grande do Norte, mas acredito que a causa supera a noção de Estado, eu falo em respeito às causas do nosso país. Nós havíamos tentado, inclusive promovemos em 2019, uma avaliação em relação à confiabilidade das urnas eletrônicas.
Naquela oportunidade foi identificado que todo e qualquer meio eletrônico que use a rede nacional e internacional de computadores, o sistema de transmissão, conexão, é inseguro. E a gente sabe disso daí, né? A Federação dos Bancos, o mundo todo luta contra os hackers pelas invasões que eles fazem. A NASA já sofreu invasões, o Departamento de Defesa americano, o próprio Banco Central, o Departamento de informática nossa aqui do país. Todo mundo sofre invasão. E infelizmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles que participaram do Tribunal Superior Eleitoral, resolveram dizer que as urnas eletrônicas são invioláveis. E nós sabemos que não são, que são sim passíveis de serem violadas. E a legislatura retrasada tinha aprovado um voto impresso. O presidente Bolsonaro, quando deputado federal, foi inclusive um dos autores da lei do voto impresso. Era uma lei. E eles simplesmente derrubaram essa lei, dizendo que não tinham dinheiro para poder comprar impressoras e acoplar no sistema. É claro que o valor para isso daí era muito menor do que os 2 bilhões que foram aprovados para a última campanha eleitoral. Então, eu lamento muito que eles insistam nisso daí. Com isso, nós entendemos que eles não querem o voto impresso porque a esquerda, principalmente a esquerda radical, que hoje está no poder no Brasil. E por que eu digo radical? Porque é uma esquerda que quer implantar o socialismo no Brasil. Essa esquerda radical que quer implantar o socialismo no Brasil, ela sabe que se as urnas tiverem, sim, a capacidade de serem auditadas por meio de uma contagem de cédulas sendo feita após as eleições eletrônicas, com certeza absoluta, eles não poderão fazer a manipulação. E por uma coincidência, não muito coincidência, nós vimos que a curva, né? O algoritmo que foi utilizado para o primeiro turno das eleições de 2022, ele praticamente foi o mesmo do segundo turno. Então, é muito estranho isso daí. E mais estranho ainda é o seguinte: nós temos o presidente Bolsonaro, que se desloca em qualquer parte do Brasil, de qualquer jeito, ele é ovacionado. Ele é recebido com um carinho e com uma receptividade muito grande. E eu acompanhei o presidente Bolsonaro em algumas viagens durante a campanha eleitoral do ano passado. Então, eu vi o presidente Bolsonaro ser recebido com milhares de pessoas. E, no caso, o Lula, ele não era recebido em canto nenhum. Os eventos dele eram sempre fechados, com uma claque organizada. Como é que pode esse cara ter tido tantos votos como ele disse que teve? E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que ainda hoje, os eventos que são organizados com a presença do Lula III, agora é o Lula III, né? É o imperador. A presença do Lula III, são eventos que ele recebe vaias, e muitas vaias. E olha que para entrar lá, só pessoas credenciadas. Então, a gente lamenta isso daí. É claro que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema moderno, que precisa ser aperfeiçoado. E nós estamos trabalhando para voltarmos nessa legislatura, 57ª da República, voltarmos de novo a oferecer para a população brasileira, por meio de uma proposta de emenda constitucional, um voto que possa ser auditado de forma diferente, que não somente a auditoria eletrônica. Então, a gente está trabalhando para isso. Acredito que a legislatura tem tudo para oferecer isso à população, e é claro que nós vamos precisar que a população se manifeste. É isso que a gente precisa. Afinal de contas, a democracia é um regime que depende do povo, né? E a vontade do povo brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma, quanto mais transparência, melhor. O que a gente quer é só isso, é transparência. Eu quero a opinião de Vossa Excelência sobre a possibilidade real ou não do presidente, o ex-presidente Bolsonaro, ser inelegível. Se já existe alguma movimentação de vocês para tentar, eu sei que é questão de tribunais, né, TSE, mas o Legislativo, acredito, junto com a bancada conservadora e direita, como é que vocês estão vendo essa situação, como vocês estão se movimentando? Como você falou, se o direito realmente fosse obedecido, a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, pelo motivo que foi
apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, essa inelegibilidade ela não poderá ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas nós sabemos que os julgamentos no Brasil hoje, eles dependem muito mais da figura dos julgadores, da boa vontade dos julgadores, do bom humor ou não dos julgadores, do que pura e simplesmente dos fatos ocorridos. À luz do que existe na lei e da jurisprudência, não há motivo para o presidente Bolsonaro ser tornado inelegível, até porque o motivo foi ele ter feito uma reunião com os embaixadores para dizer que as urnas eletrônicas precisavam ser aperfeiçoadas. E ele só fez isso porque, um mês antes, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, ultrapassou, usurpou os poderes do Executivo e fez uma reunião com embaixadores. Então, o ministro Fachin fez uma reunião com embaixadores para dizer que o processo eleitoral era seguro e que as falas do presidente Bolsonaro não estavam corretas quando ele questionava. E aí, o presidente Bolsonaro, que tinha a competência de reunir os embaixadores, resolveu fazer um contraponto nessa reunião. Então, por causa disso, ele foi aberto a um processo contra ele pelo PDT, um partido que já tinha tido um processo anterior. Na época, o governador Leonel Brizola era um candidato a presidente da República e questionou a lisura das eleições. E o PDT já tinha feito uma votação, participado de um processo em relação a isso, querendo a transparência nas eleições. E agora o PDT quer o contrário. Então é lamentável isso daí. E a gente espera que, caso ele seja tornado inelegível, a gente tem certeza absoluta de que isso vai aumentar muito a popularidade do presidente Bolsonaro. Vai aumentar demais. Então, eu acho que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral também estão pensando nisso daí. Estão com medo de aumentarem mais ainda a popularidade dele. Mas, enfim, é a política. A política é feita desse jeito. A gente lamenta que seja feita assim, que são rixas pessoais ou interesses pessoais, ao invés de visarmos os interesses coletivos, os interesses do país. O senhor acha assim, que esse capital político do presidente Bolsonaro poderia ser transmitido para outro candidato, sem ser pessimista, num quadro dele ter sido realmente tornado inelegível, ele poderia transmitir Tarcísio, não sei, outra figura da direita? Olha, com certeza absoluta, você falou muito bem agora. Primeiro, a gente acredita que nas próximas eleições, no 2020 e 2024, nós teremos capacidade de fazer o Partido Liberal, o nosso partido, com certeza absoluta, vamos fazer mais de 25% das prefeituras em todo o Brasil. Isto representa o quê? Mais de 1.200, 1.300 prefeitos. Isso daí é uma coisa que é muito possível de acontecer. Nós já temos algumas campanhas aí sendo feitas e algumas pessoas se destacando. E fora isso, eu acredito que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, não vai mais concorrer à presidência da República. Ele talvez vá concorrer ao Senado, enfim, ou não concorrer a nenhum cargo, mas ele vai ter capacidade, sim, de alavancar campanhas de muitas pessoas, principalmente pessoas como, por exemplo, você falou aí, o governador Tarcísio, o próprio governador Zema também de Minas Gerais, são duas pessoas que estão se destacando nas suas gestões e acredito que eles têm sim um gás e uma condição muito forte ainda de ajudarem o nosso país aí com um governo conservador. E eu digo conservador por quê? Porque, por exemplo, as igrejas, a igreja evangélica, a igreja Assembleia de Deus, por exemplo, tem exercido um papel fundamental na dinâmica de mostra em relação ao que é o conservadorismo, o que são os princípios e valores cristãos, defesa da vida, desde a concepção, defesa da família, que é a base da sociedade, a obediência às leis, o cumprimento das leis, a liberdade, a prestação da justiça, né? Então, tudo isso daí são coisas que as igrejas assumiram um papel fundamental nessa frente conservadora do Brasil. E eu espero que esse papel fundamental que hoje a gente vê e sente dentro das igrejas, dentro dos templos, isso daí possa sim ser cada vez mais fortalecido. Nós precisamos sim fortalecer essas conversas, precisamos fortalecer esse sentimento e eu espero que isso daí seja cada vez mais tratado em todos os fóruns, principalmente usando a mídia, como vocês têm aqui. Assim, a TV AD ela é muito boa e consegue mostrar para as pessoas isso daí. Muito bem, estamos conversando com o deputado General Girão. Próximo bloco ainda vamos para as considerações finais, mas
Vamos tratar, Excelência, de projetos, emendas para o nosso Estado. Vamos falar de coisa boa para tentar encerrar o programa com um clima mais ameno, mais feliz. Voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, já se aproximando, na verdade, da finalização do nosso entrevista aqui com o nobre deputado General Girão. Falamos sobre assuntos importantíssimos, como a questão da harmonia entre os poderes da nossa República, ou a desarmonia, como alguns falam, que alguns falam de ditadura do judiciário. O nobre deputado não poupou palavras, foi muito incisivo, foi muito objetivo no seu pensamento. Mas agora, deputado, eu quero falar de coisa boa. Acredito que nesses 6 meses o senhor já deve ter feito emendas, propostas de lei. Eu quero que o senhor faça uma pequena prestação desses últimos meses na 2ª legislatura do senhor. Olha, inicialmente eu quero dizer que os projetos de lei, as propostas que a gente tem trabalhado, eles são para melhoria da qualidade de vida da população, qualquer tipo de população, e temos procurado sim atuar muito fortemente naquela população que a gente diz que ela continua desassistida, as pessoas com deficiência. A gente tem recebido muita demanda em relação aos autistas. Estamos com um projeto aqui em Mossoró, que é a implantação de um centro de ecoterapia dentro da Universidade Federal do Semiárido. Visamos também os motociclistas, as pessoas que usam a moto para trabalho ou para deslocamento, com um curso de reciclagem, o Piloto Seguro, uma parceria com o deputado estadual Coronel Azevedo. A UFESA está presente nessa nossa parceria. Esperamos levar esse curso para todos os municípios do estado, para que as pessoas possam pilotar de forma mais segura suas motos, e com isso nós reduzimos os acidentes, porque é uma maneira que você faz a prevenção dos acidentes. Temos outros projetos com as pessoas que têm dependência química, já tenho apoiado muito fortemente aqui desde o começo a Casa Âncora e vários outros centros de comunidades terapêuticas chamadas, né, que cuidam das pessoas com deficiência. Fora isso daí, nós temos procurado atuar fortemente na infraestrutura também, então com pavimentação de ruas, com construções de áreas de lazer, de áreas desportivas, procurando apoiar o esporte também. Aqui, especificamente, nós colocamos para Mossoró em torno de mais de 20 milhões. E, por exemplo, uma obra que vai representar muito para o Estado, e especificamente aqui para Mossoró e Baraúna, é a pavimentação da Estrada do Melão. É uma estrada que escoa a produção, né? Nós temos aqui os maiores produtores de melão do mundo. Temos trabalhado também, vamos levar a demanda junto ao DENIT para que a estrada do Cajueiro também possa voltar a ser pensada em termos de pavimentação, porque é a ligação do Rio Grande do Norte com o Ceará. Enfim, temos trabalhado para a duplicação da nossa 304, que é uma rodovia que alguns estão apelidando aí de rodovia da morte. Reconhecemos que realmente a estrada precisa melhorias. Existia um projeto, inclusive, do presidente Bolsonaro com o ministro Tarcísio, da época, de fazerem as terceiras faixas nesse ano de 2023. Infelizmente, o governo que assumiu não tem recurso nem para terminar a reta Tabajara, porque a governadora retirou 17 milhões e meio para a compra de vacinas Sputnik, que não eram nem aprovadas pela Anvisa e não foram compradas, e o dinheiro, por uma falha da bancada, foi perdido. A coordenação da bancada falhou, esse dinheiro foi perdido e não foi utilizado para a reta Tabajara, e a obra está atrasada. Com certeza absoluta, aqueles que circulam na reta Tabajara, agradeço à governadora Fátima pelo atraso das obras, porque 17 milhões e meio foram suficientes para impedirem a conclusão da obra nesse ano de 2023. Fora isso, a gente tem procurado atuar também na parte de ensino, educação, na verdade. Mas o pessoal fala mais de educação, mas é ensino. Temos apoiado as escolas cívico-militares para levar disciplina para a escola. Sabemos que, inclusive, aqui em Mossoró existe uma escola cívico-militar que foi obrigada de tirar o nome de militar e a escola cívico somente, mas tem a presença de militares que atuam lá dentro da escola para levar disciplina para a sala de aula, que é uma coisa que falta muito. Eu tenho a certeza que os pais
quando sabem que uma escola tem disciplina, eles preferem que seus filhos estudem ali. Então a gente tem procurado apoiar esse tipo de trabalho também. Temos colocado recursos para a saúde. Um total nos 4 anos eu coloquei em torno de 250 milhões de emendas para todo o estado do Rio Grande do Norte. Todos os municípios receberam emendas. Todos, sem exceção, 167 municípios. Quem recebeu menos, recebeu R$ 100.022. Então, para a saúde. E ontem mesmo ainda, numa conversa com uma pessoa que eu encontrei na estrada, num posto de gasolina, um prefeito de uma cidade chamada Rui Barbosa, ele veio me agradecer. General, eu queria agradecer ao senhor. Eu disse, pois não, o senhor colocou uma emenda para o meu município lá de R$ 100.022. Eu disse, ô prefeito, muito obrigado. O senhor é o quê? Eu sou o prefeito de Rui Barbosa. Ô, que bacana, prazer em conhecê-lo. Chama Tiquinho ele. Então eu fiquei feliz de saber desse agradecimento, porque é aquela história, né? Lembra da Bíblia fala dos leprosos que foram curados por Deus, por Jesus, e só um voltou para agradecer. Então a gratidão é uma coisa bacana. A gente fica feliz aí, isso dá energia para o nosso trabalho. Então a gente tem apoiado sim todas as áreas da infraestrutura. Repetindo mais uma vez, criamos a palavra potiguarizar, que é apoiar quem está produzindo em território potiguar. Vamos continuar fazendo isso daí, cobrando responsabilidade dos prefeitos e, enfim, são projetos que a gente tem procurado atuar. Eu tenho também projetos voltados para a área de segurança pública. Eu espero que aqui em Mossoró seja construída a sede do 12º Batalhão, que o prefeito consiga executar recursos de 1.200.000 que nós colocamos para um vídeo monitoramento aqui também. Tenho repetidamente encontrado as pessoas aqui da Guarda Civil Municipal, que foi subordinada ao nosso trabalho aqui, e eles vêm agradecer, por exemplo, o porte de arma. Defendi recentemente lá na Câmara dos Deputados, e vamos levar para o plenário também, o direito dos guardas civis participarem da Força Nacional de Segurança, que com certeza vai fortalecer a Força Nacional de Segurança e vai criar melhores condições de trabalho e de aperfeiçoamento do trabalho para os guardas civis de todo o estado do Rio Grande do Norte e do Brasil como um todo. Então, são legislações que a gente tem procurado mudar e são ações de colocação de emendas. Não é somente de emendas que vive um deputado federal, pelo contrário, é de fiscalização também. Então, por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo debaixo da ponte do Igapó, porque é uma ponte fundamental para o deslocamento na cidade de Natal e São Gonçalo do Amarante, principalmente quem se desloca da Zona Norte para o centro e vice-versa. E a ponte está paralisada há 3 meses, depois de ter acontecido uma explosão embaixo da ponte naquele período de 1 mês que nós tivemos de terror aqui no estado do Rio Grande do Norte. E o DENIT ficou inerte, e eu cobrei responsabilidade dele. Então a gente tem que fazer isso daí, cobrar, fiscalizar, legislar e apoiar com emendas parlamentares. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que é desgastante. Eu tenho sido conhecido como sendo o deputado mais estradeiro, porque eu tenho rodado em torno de 30, 40 mil quilômetros por ano, fazendo a visita aos municípios, fazendo fiscalização. Fiscalizei de uma maneira muito forte Oiticica, que é uma obra que era para ter durado talvez no máximo 4 ou 5 anos e já está fazendo 9 anos da obra. Então é um absurdo, é um desperdício de dinheiro para uma obra que vai ser fundamental para o estado do Rio Grande do Norte, porque Oiticica vai permitir que a gente tenha, talvez, uma mudança até no regime pluviométrico da região central do estado. Porque nós já temos a barragem Armando Ribeiro Gonçalves e juntando com Oiticica agora vai ser um sucesso isso daí. Muita água acumulada junta ali. Temos procurado também atuar naquela região aqui do Vale do Açu. Estivemos visitando a lagoa do Piató, uma lagoa fundamental, muito importante e que ficou seca, porque a Agência Nacional de Águas mudou a quantidade de água que é liberada na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, e quando ela reduziu essa quantidade de água, houve um assoreamento e um fechamento de um canal que fazia a alimentação da água para a Lagoa do Piató. Então a gente está procurando buscar apoio político e apoio também dos órgãos ambientais para que esse canal possa voltar a ser feita a limpeza do canal e a quantidade de águas que passa por ali possam voltar a alimentar a Lagoa do Piató. A Lagoa do Piató ela é responsável, por exemplo, por
acho que são mais de 1.000 pessoas que moram ali no entorno da lagoa, com atividades de pesca, atividades de esportes náuticos também, plantio. Então, a água é vida, né? Então, a gente tem procurado trabalhar nesse sentido. E ainda na parte da água, nós identificamos a possibilidade da parceria da Funasa com o Denox e fizemos aí, colocando quase em torno de 8 milhões de recursos de emendas para fazer a perfuração e instalação de poços artesianos. E esperamos que essas ações possam ser completadas nesse ano de 2023 e com isso nós tenhamos garantido a segurança hídrica. E, por último, eu gostaria de dizer que nós criamos a Frente Parlamentar em prol do semiárido. Fizemos em 2019 aqui um fórum maravilhoso, mostrando o potencial da região. Esteve presente na época o vice-presidente, general Hamilton Mourão, hoje senador. E esse fórum trouxe algumas repercussões. A UFESA coordenou o fórum e trouxemos relatórios, apresentamos esses relatórios para a Codevasf, para o Denox, para todos os órgãos federais e com o intuito de fazer com que as ações voltadas para o semiárido possam ser melhoradas. É claro que eu fiz isso daí tudo porque Mossoró é a capital do semiárido, né? O Rio Grande do Norte tem essa característica de ser a esquina do mundo, né? Debruçada sobre o Oceano Atlântico, com capacidades logísticas maravilhosas e também capacidades de produção. Com as águas do São Francisco chegando nos dois eixos, Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró, nós seguramente seremos o estado que terá as melhores condições de produção no semiárido brasileiro. Já somos o topo do ranking na produção de melão, de camarão, de energia limpa, renovável também, né? Então, é sucesso. O Rio Grande do Norte tem tudo para ser um estado de sucesso, desde que a gestão não seja uma gestão atrasada e atrapalhadora, né? Atualmente, a nossa gestão aí do Estado, ela atrapalha. A campanha dela, ela diz que trabalha, não, mas atrapalha. Essa é a realidade. Já encaminhando aqui para as considerações finais, aqui com o digníssimo general Girão, o meu muito obrigado, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, de todos que nos assistem. O senhor representa uma nova legislatura, uma renovação, porque havia uma cultura nefasta, general, da política antiga, de que o Rio Grande do Norte acabava em Macaíba, acabava em Parnamirim, e poucos vinham para cá, ou às vezes só vinham de 4 em 4 anos, mas Vossa Excelência tem uma assessoria própria aqui na cidade, e sempre que pode, passa por nós, em que pede uma cidade quente, mas sente aqui o calor e a alegria do povo moçoroense. O meu muito obrigado e já fale com o pessoal de casa, já externe as suas considerações finais. Tá certo, muito obrigado a cada um de vocês que me receberam nas suas casas. Dizer que nós estamos muito felizes de podermos trabalhar em prol do Estado como um todo e em prol do nosso Brasil também. Quero deixar patente a minha afirmação de que Mossoró tem um deputado federal, sim, e esse deputado federal é o general Girão. Sou cidadão moçoroense com muito orgulho. Morei aqui, né, efetivamente com a minha esposa aí durante 1 ano e 3 meses. Temos muitos amigos aqui, somos muito bem recebidos aqui. Sempre que estamos aqui, somos calorosamente recebidos. O calor da cidade é o calor humano, o calor da água também, a quentura da água aqui de Mossoró e das praias aqui também próximas, de todo o setor produtivo aqui do sal, do melão, das frutas de uma maneira geral, do camarão também. Nós estamos agora com a facilidade grande de consumirmos o camarão enlatado também, porque tem uma empresa agora que produzindo esse camarão já enlatado. Então é isso daí. Eu acredito que a gente precisa sim levar boas mensagens para as pessoas. Eu como cidadão procuro fazer isso daí sempre. É claro que nem sempre a gente está totalmente feliz, mas a vida é feita de alegrias e tristezas. Deus nos ensinou isso daí no caminho dele, e eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estaremos, com as graças de Deus, continuando trabalhando em prol dos nossos princípios e valores, que a gente consiga continuar valorizando Deus, pátria, família, liberdade e justiça. O Brasil nunca precisou tanto de justiça quando está precisando agora. E que, na pior das hipóteses, quem não enxergar que na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, se não enxergar que está escrito na bandeira ordem e progresso,
por favor, é melhor você ir para outro país, né? Porque no Brasil nós estaremos sempre trabalhando por esse sentido. Não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos resistir à implantação do socialismo, porque o brasileiro é conservador por natureza. E Deus nos fez sempre à direita. O Brasil é o país mais à direita na América do Sul. E o continente sul-americano é o continente mais à direita no continente americano como um todo. Então, quem quiser levar o Brasil para a esquerda está errado. Tá bom? Forte abraço a vocês, parabéns aí por todos e que Deus nos abençoe. Muito bem, essa aqui foi a entrevista com o general Girão, deputado que tem sido um grande representante da direita conservadora do nosso país, dos princípios, dos valores cristãos. Reitero aqui os meus agradecimentos. Tratamos aqui sobre a questão da harmonia entre os poderes que deve haver no nosso país, mas infelizmente, segundo as palavras do nobre deputado, está ameaçada. Então, permaneça com os eventos, permaneça com os cultos. O meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.